Olá, pessoal! Então, a nossa última aula foi sobre Lamarck, que foi o pioneiro da evolução. E agora a gente vai falar sobre Darwin e Wallace. A gente vai iniciar falando de Darwin e aí a gente vai contextualizando, tá bom? Eu vou iniciar falando do dia que o Darwin veio no Brasil. E aí ele desceu em Fernando de Noronha. E aí ele escreveu isso no diário dele de pesquisa. E eu trouxe pra vocês que eu achei muito legal, ele tá falando da nossa terra. Eu achei bacana trazer para vocês, então eu vou ler. O dia transcorreu deliciosamente. Delícia, no entanto, é um termo insuficiente para dar conta das emoções sentidas por um naturalista que pela primeira vez se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde vivo das ramagens e, acima de tudo, a exuberância da vegetação, em geral, me encheram de admiração. A mais paradoxal das misturas entre som e silêncio reina à sombra das árvores. Tão intenso é o zumbido dos insetos que podem perfeitamente serem ouvidos de um navio ancorado a centenas de metros da praia. Apesar disso, no recesso íntimo das matas parece reinar um silêncio universal. Para uma pessoa apaixonada pela história natural, um dia como esse traz consigo uma sensação de prazer tão profunda que se tem a impressão de que jamais se poderá sentir algo assim outra vez. Eu trouxe a foto dele. Então, a gente vai iniciar falando do Darwin, dessa viagem que ele fez, e aí a gente vai contextualizando. O Darwin, ele nasceu no ano de 1809 e morreu em 1882. O Darwin, diferente de Lamarck, ele vem de uma família muito rica, então eles pagavam só para ele estudar. Ele era um naturalista desde pequeno e a família dele pagava pelas excentricidades dele, que era viajar, e ele só estudava. E para fazer as teorias deles, ele fez uma viagem pelo mundo, e aí a gente vai falar sobre essa viagem. Ele iniciou a viagem dele vindo aqui para o Brasil, para Fernando de Noronha, que foi onde ele escreveu isso. E aí eu vou falando só das partes que fez ele chegar nessa teoria. Não vou falar de tudo porque foi uma viagem muito grande. E aí ele chegou em Montevidéu. E aí ele viu as emas em Montevidéu. Ele teve até a oportunidade de comer a carne de ema. Só que ele estava mais interessado em estudar do que comer a carne da ema. E aí ele percebeu que a ema era muito parecida com a avestruz da terra dele. E aí ele foi anotando essas coisas e vocês vão ver onde a gente vai chegar. Quando ele chegou na Patagônia, ele viu o fóssil de Milodonte. Um fóssil de Milodonte. E ele percebeu que esse fóssil era muito parecido com a preguiça. E aí ele foi anotando. Quando ele chegou em Galápagos, que foi uma das partes mais importantes da pesquisa dele, ele fez duas observações. A primeira foi uma tartaruga, a tartaruga de Galápagos, que ele percebeu que eram praticamente a mesma espécie, só que uma tinha um pescoço curto e a outra tinha um pescoço comprido. E ele percebeu que elas viviam em lugares diferentes. E daí ele percebeu que a que tinha um pescoço comprido, ela comia de uma vegetação mais alta. E a que tinha um pescoço mais curto, comia da vegetação rasteira. E aí ele foi anotando tudo isso. Outra coisa que ele percebeu também em Galápagos é que Galápagos são várias ilhas, são 13 ilhas ao todo. E em cada ilha tinha um pássaro muito parecido e mudava pequenas coisas. O tamanho do bico, o formato do bico, a pelagem, ou o olho era muito para o lado, ou o olho era muito para frente. E aí ele percebeu essa diferença. E ele foi anotando. Quando ele voltou da sua viagem, ele fez uma revisão bibliográfica para embasar a sua teoria. A revisão bibliográfica é ler todos os trabalhos de antes sobre a sua pesquisa. E aí ele encontrou a teoria malthusiana, que basicamente diz que a produção de alimentos está na função de primeiro grau. Tá aqui, ó, início. A produção de alimentos está em vermelho, rosa. E ela está na função de primeiro grau. Ela vai na média. Já a população, ela tem uma função exponencial. Ela vai só aumentando.
E aí ele percebeu que... E aí o Malthusiano disse que se não tivesse alguma coisa que impedisse da população crescer tanto, ou alguma coisa que fizesse os alimentos, fizesse uma maior produção de alimentos, a gente ia entrar em crise. Foi daí que o Darwin viu que tinha alguma coisa que selecionava as espécies e a população. E foi a partir daí que ele fez a teoria dele da seleção natural. Ele percebeu que tinham espécies diferentes e que as características iam mudando na espécie e também que tinha alguma coisa que tinha que parar a reprodução, ou então pelo menos pausar por um tempo. E aí, no momento da publicação dessa teoria dele, ele ficou muito receoso de publicar por causa da comunidade científica. Como eu falei na outra aula, a comunidade científica acreditava no fixismo, que era o que o Lamarck também acreditava. Eles acreditavam que as espécies não entravam em extinção, elas apenas se transformavam. E aí a família dele também era muito religiosa, e ele não queria publicar para não deixar a família dele numa situação de palanque, de holofote. E aí o Wallace, que é muito importante nessa história, que também é o tema da nossa aula, aparece e manda um manuscrito para ele de 10 páginas, 20, com a teoria igual a ele. E aí que foi importante o Wallace, porque foi onde impulsionou o Darwin a publicar, porque ele leu o manuscrito, o Wallace chegou para ele e disse, olha, lê aí que eu tô com essa ideia. E aí o Darwin viu que a ideia era igual a ele, só que a ideia do Darwin era muito mais preparada, porque ele tinha um livro completo, ele passou 20 anos pesquisando isso, então ele tinha um livro completo. Já o Wallace tinha um artigo. Então isso impulsionou o Darwin a fazer isso, tá aqui uma foto do Wallace. Eles pensaram a mesma coisa separadamente, mas pensaram na mesma coisa. Então os dois são importantes por terem pensado nisso.